que motivou Deus criar o homem? Essa é sempre uma pergunta que é feita constantemente. Alguém me pergunta: se Deus sabia todas as coisas, Ele sabia que o homem ia pecar, por que Ele criou o homem? Como é que eu saio dessa encruzilhada? Eu não tenho resposta para isto. Como é que um copo pode conter a água do Oceano Atlântico? O que eu sei é que Deus criou. E que eu sei que Ele criou pelo conselho da sua boa vontade. O que eu sei é que este Deus tem um plano para o homem. Esse plano é um plano de bondade, de amor. Mas alguma coisa aconteceu entre a criação e a procriação. Entre a criação do homem e o início da procriação humana, aconteceu algo tenebroso. Uma catástrofe. E o ser humano passou a viver buscando esconderijos, vivendo de máscaras, procurando arranjar desculpas para suas crises, para seus problemas. Nesta fuga da presença de Deus, logo nós encontramos Adão dizendo: foi a mulher que o Senhor me deu, que foi a responsável por tudo isso. Vemos o homem se escondendo e fazendo suas tangas. E a nossa história é uma história de enfermidade. Nós hoje vivemos uma doença universal. Alguém disse que o mundo é um hospício a céu aberto. É uma palavra assim meio terrível, mas de fato há uma loucura comunitária, global, ecumênica. Nós vamos ler em Isaías capítulo 1, versos de 5 e 6, uma coisa que mostra exatamente este lado. Isaías capítulo 1, versos 5 e 6. Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A metáfora ela é ampla, mas o verso 5 pode ser lido outra vez, diz assim: Porque haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia, toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Toda a cabeça está doente, não de enxaqueca. E todo o coração está doente, não de alguma cardiopatia. Essa é a doença universal do ensimesmamento. Ensimesmar-se é viver por si mesmo. É achar que tudo cabe dentro do seu raciocínio. Essa é a doença do ego. É a idolatria mais terrível que eu enfrento. Porque os ídolos de barro e de pedra e de madeira, eu os posso identificar e quebrá-los com facilidade. Mas os ídolos de ideologias,
esses são difíceis. Muito difíceis de você identificá-los. E o médico ferido tem sido uma batida que a gente tem procurado aqui trazer nesta dor da alma, porque nós temos uma história, cada um de nós aqui tem uma história, tem raízes. Nós temos desde o Éden, quando os nossos pais se rebelaram contra a vontade de Deus, nós passamos a ser uma raça rebelde. Porque a vez de ser ferido, se continuais em rebelião? Há uma rebeldia inata dentro de nós. Alguns chamam isso de pecado original. Este furacão interno, essa espécie de vulcão íntimo dentro de nós. Esta questão pós-queda, ela está infestada em toda a raça. Mas além disso, eu tenho a minha genética. E segundo a Bíblia, pelo menos 4 gerações são negativas. O povo de Israel ainda está sendo abençoado em Abraão por 1000 gerações. Ele disse: eu abençoarei até 1000 gerações. Se nós contarmos que uma geração corresponde a 40 anos, 100 gerações são 4.000 anos. De Abraão até Jesus Cristo são 2.000 anos. De Jesus Cristo até agora são 2.000 anos. Então nós temos apenas 100 gerações de Abraão até agora sendo abençoados na bênção de Abraão. Mas a maldição vai até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, ou que quebram os princípios que estão estabelecidos, sejam eles psicológicos, espirituais e até físicos. Porque quando, por ignorância, uma pessoa tomava talidomida, a criança nascia com marcas físicas da ignorância. Ignorância em nome da ciência, mas ignorância, porque nós vivemos num mundo sem saber explicar esse mundo. E quando uma pessoa adquire sífilis, o filho vai ter suas consequências. Quando em 1800 os pesquisadores franceses como Charcot e outros que fizeram aquela pesquisa no campo das crianças que nasciam fruto da embriaguez dos pais, os pais bebiam no final de semana e geravam filhos sobre os efeitos da embriaguez. Essas crianças nasciam com uma síndrome que eles chamaram de os filhos do domingo, les filles du dimanche, que era a característica peculiar de crianças geradas sob os efeitos da embriaguez dos pais. Há uns anos atrás eu fui atender um casal que estava em pânico, porque com uma criança linda, muito bonita, olhos extraordinários, mas cega, surda, ela não podia ouvir nem ver, não tinha muita dificuldade então agora de falar, porque está aí nesse processo, se bem que Helena Keller era cega e surda e conseguiu ser o maior fenômeno da história que a humanidade já conheceu.
Mas esses pais estavam mais agoniados porque aquela criança lá no Hospital de Crianças de Boston foi detectado cocaína na célula dela. E os pais eram usuários de cocaína. Então, é verdade que os pais comem uvas verdes e os filhos não embotam os dentes, sob o ponto de vista de que aquele que pecar, o pecado dele não vai ser transmitido, mas as consequências sim. As consequências do nosso pecado ela tem abrangência. Ele não vai ser condenado pelo meu pecado, o meu filho não vai ser condenado pelo meu pecado, mas ele vai sofrer as consequências do meu pecado. E nós sofremos hoje de uma doença crônica, de ego, de mau humor, de distimia coletiva, pessoas infelizes. E o paralítico de Betesda continua sendo o nosso paradigma. Quer ser curado? Você quer ter uma vida um pouco mais significativa? Eu não estou falando de vida feliz, com ausência de problemas, que isso não existe. Eu estou alegre, mas vivo num mundo de tristezas. Não posso negar os fatos das tristezas, senão eu vou ficar um paranoico. Mas a realidade é que a alegria do Senhor vai fazer muita diferença. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Provérbios 17, verso 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Falando daquele aspecto do querer ser curado, diz que o espírito abatido vai impedir o nosso sistema imunológico. Secar os ossos é uma figura bíblica do Velho Testamento que seria muito compatível com a ideia hoje da medula óssea estar sendo atingida por causa das ansiedades, das preocupações. Quando é que se começa a adoecer uma pessoa? Na nossa genética, na nossa congênese, na gestação e no ambiente em que nós colocamos essa criança no mundo, pais irritando os filhos. A Bíblia diz assim: pais, não irriteis os vossos filhos, para que eles não fiquem abatidos, desanimados, para que o espírito deles não fique abatido, porque um espírito abatido, ele enfermiza a alma que adoece o corpo. Veja a ordem: o espírito abatido enfermiza a alma que adoece o corpo. Doença é física, enfermidade é psíquica, abatimento é espiritual. O espírito sem esperança, ele vai se tornar um enfermizador da alma. E as enfermidades são múltiplas. Você pode definir algumas enfermidades da alma do ponto de vista neurótico, psicótico, do ponto de vista esquizofrênico, conforme, mas a classificação é variada. As muitas fobias, os toques, as pessoas obsessivas. De onde vem isto? De onde vêm as manias? Os medos. Eu estava conversando com uma pessoa lá na academia, de repente entrou uma borboleta. Foi um pânico daquela... Meu Deus! Parecia que tinha chegado
um dinossauros daqueles mais terríveis. Foi um grito, foi um pavor. E é real. Não brinca não, é real. Ali está. Tem gente que apavora-se com a barata, com o rato. A musmorfobia é muito encontrada nas mulheres. Elas têm pavor. Tem pavor de rato. Rã, perereca. Vide similibus. Agora vocês vão entender isso depois. Vai passar a noite toda pensando o que significa isso. Mas também não vou dar a dica. Eu estou diante de uma senhora que foi fazer uma viagem conosco. Era uma coisa absurda ver ela morrer de medo de perereca. Quase que matei-a do coração quando eu enrolei uma meia e joguei no colo dela assim, olha a perereca. Foi uma verdadeira loucura. Onde está isto? De onde vem isto? Vem de uma psique descompensada, desagregada, falta de relacionamento, porque não tem problema. Alguma coisa aconteceu lá no passado que gerou isso. Eu me lembro quando eu era menino, lá em Barbacena, a minha mãe apareceu uma caranguejeira, uma tarântula, uma espécie bem grande, bicho bonito, e eu entrei em pânico. E a minha mãe me pegou pela mão, e eu vou dizer aqui como é que os medos se formam, né? Minha mãe pegou pela mão e disse assim, veja seu tamanho. Eu tinha uns 5 anos de idade. Veja o seu tamanho e o tamanho dela. Presta atenção. Pega o chinelo. Mata a tarântula. Hoje ela ia presa. Porque é inafiançável. Aí, mamãe, pega o chinelo e mata a tarântula. Mata a caranguejeira. Pá! Tá viu? Acabou. 3 crianças estavam dentro de um chiqueirinho. 11 meses, aquela fase descobrindo o mundo. As 3 iguaizinhas, 2 mães foram treinadas, uma não. As 2 treinadas sabiam o que ia acontecer, outra não. Elas estavam ali conversando, batendo papo, câmeras aqui, câmeras ali, câmeras lá, e conversando, e mulher quando está junta tem assunto que não acaba mais. As 2 prisioneiras que ficaram 20 anos na cadeia tiveram a soltura no mesmo dia e ficaram mais 3 horas na porta da cadeia do lado de fora, colocando em dia os assuntos. E elas estavam conversando, de repente eles soltaram uma jiboia dentro daquele chiqueirinho. Você percebe pelas câmeras que as 3 crianças fazem ao mesmo tempo o movimento. Quando elas olham para a cobra, elas procuram a mãe. As 2 treinadas olharam para a criança, sorriram, e elas foram e agarraram a cobra pelo pescoço, pela barriga. E a que não tinha sido treinada fez isso assim. Foi só isso. Ela deu aquela abertura de olho e fechou aquele... Pronto, formou
o sistema do medo. Como nós somos seres doentes, nós somos seres adoecedores. Os modelos familiares são transmitidos e aí nós carregamos. Daí as coisas que vão acontecer, muitas delas que nós nem sabemos porquê. Nós vamos psicossomatizando. E eu, que sou um doente, adoeço meus filhos vão ficar doentes, vão adoecer meus netos, e vão adoecer meus bisnetos, e cada vez a sociedade, ao invés de evoluir, está ficando mais doente. Isso nega profundamente a ideia espírita de que você está passando por um processo de evolução. E você está melhorando, porque o que nós estamos vendo é um caos coletivo cada vez pior, e as pessoas mais ansiosas, mais desgastadas, mais fóbicas, mais medrosas, mais incontroláveis, e nós vivendo esta coisa. Mas ele diz assim: um coração alegre é bom remédio. Agora, como é que esse coração vai ficar alegre? Só tem um jeito. Quando os anjos chegaram com uma trombeta tocando dos céus, havia uma porção de anjos louvando a Deus, eles disseram assim: eu tenho uma notícia para a terra. Qual é a notícia? É que hoje na cidade de Davi nasceu o Salvador, que será para todo mundo, e é motivo de grande alegria. Alegria não é consequência de que as coisas estão dando certo nesta vida. Alegria é consequência de que o Salvador desceu à terra para libertar o homem do seu problema, o seu próprio ego. Tirar da prisão uma pessoa que está num cárcere de ferro não é tão difícil, mas tirar de uma prisão psíquica, emocional, é muito difícil, só um milagre. E o coração alegre é o coração que sabe que ele foi resgatado por Deus em Cristo Jesus. E agora ele pode viver uma vida que, apesar das suas fraquezas e defeitos, ele foi aceito. E ele pode viver numa dimensão de vida diferente. No livro de 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 1, nós temos um rei chamado Uzias, que também é chamado de Azarias. Este é o 10º rei de Judá. Vou fazer um pequeno... Eu pensei que aqui a nossa igreja fosse de pessoas que lessem mais a Bíblia. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa e descobri que os textos que as pessoas normalmente leem já são textos muito comuns. Não se faz uma leitura bíblica assim de carreirinha, começando lá em Gênesis e indo até Apocalipse. Não, ficam pegando. Tem uma turma que é salmódica. É a turma que gosta dos salmos. Leem os salmos, relê. É muito bom. O salmo é uma coisa maravilhosa. E tem coisas extraordinárias, mas ficam só ali dentro daquele território. Tem outros que são proverbiais. Fazem a leitura de provérbios. Tem uns que são neotestamentários, só leem o Novo Testamento, porque o Velho Testamento é muito pesado, muito coisa. E, na verdade, o Velho Testamento é uma beleza, é a flor. O Novo Testamento é o fruto. Você pode pegar a flor e ver a beleza e a riqueza que está lá. E eu tenho visto que tem pouca leitura. A gente
A gente gasta muito tempo vendo Corinthians e Grêmio, gasta muito tempo vendo filmes, filmes até interessantes, mas pouco tempo lendo Bíblia. Verdade ou não? Verdade. Então, lembrar aqui o seguinte, a monarquia começou em Israel por um desastre. O povo queria ser como os outros povos, queria ser como os assírios, queria ser como os egípcios, queria ser como os outros povos que estavam vivendo, até mesmo ali, os filisteus, os cananeus. Eles queriam um rei, e Deus disse, pois não, vocês querem? Eles tiveram 3 reis, assim, sequenciais, Saul, Davi e Salomão, que foram reis que reinaram cada um 40 anos. Saul 40, Davi 40 e Salomão 40. Mas desde o governo de Saul começou a haver uma divisão interna nas tribos. As tribos começaram a ter dificuldades de ego, de poder. Quem é a mais importante? Quem é? Isso é a grande dificuldade que acontece também na vida, até na família. Quem é o principal? Quem é? Esse aqui, a mamãe ama mais do que aquele lá, o papai ama mais. E tem aquelas brigas de filhos que geram, até nos filhos da águia diz que tem o Caim e o Abel. Ele só põe 2 ovos e tem o Caim e o Abel. E um mata o outro. Então essas questões geravam lá, e quando Salomão morreu, o seu filho Roboão assumiu o poder, e ele tomou emprestado as informações dos mais jovens. Os mais velhos disseram o seguinte: se você quiser ter um reino unido, diminua a carga tributária, está muito pesada. E ele não achou que fosse boa, perguntou aos jovens disseram, olha, se o peso do meu pai foi grande, a cana do meu braço será mais pesada do que o dedo mínimo de meu pai. E aí tributou, e 12 tribos, elas se partiram em 2 e 10, formando 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do sul, Judá, composto da tribo de Judá e a tribo de Benjamim, e o reino do norte, das outras 10 tribos. E o rei que ficou na tribo do norte, no grupo do norte, que ficou chamado Israel, ele colocou 2 bezerros de ouro, um em Dan e o outro em Berseba. Aqui eles fez uma espécie de, para ninguém ir para Jerusalém. Você botou 2 posições aqui, 2 lugares de segurança. Este reino desapareceu no ano 722, pelos assírios. Eles foram dizimados e sumiram. Ficou só o reino de Judá. Este rei aqui, Uzias, é um rei de Judá, faz o grupo de Judá. Judá foi para a Babilônia, para a escravatura da Babilônia, no ano de 587 ou 586. E Judá foi o único grupo que veio, daí veio Jesus. Mas esse rei aqui foi um rei que começou muito bem. Ele começou muito bem. Mas chegou num certo ponto que ele fez umas coisas. Eu queria então entrar aqui nesse ponto. No verso 16. Ele tinha construído, ele tinha acertado as contas, ele tinha feito, aí ficou forte. Só que quando você fica forte é o que está o problema da doença. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína,
e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Espera aí. O que ele fez? Ele achou que ele era Deus. Ele era rei, estava tudo bem, ele tinha conquistado várias posições, ele tinha se tornado, ficou forte. E quando ele chegou nessa posição, ele disse assim: eu também posso ser sacerdote. Porque Deus havia separado algumas funções. Eu vou lá e vou fazer a função sacerdotal também. Eu tenho a capacidade de fazer o que eu bem quero, porque eu sou o rei. Estou indo muito bem, ele teve um reinado de 52 anos. Eu estou indo muito bem, o povo gosta de mim. E eu vou fazer aqui acontecer do jeito que eu quero. Só que você vai encontrar aí o que acontece. Verso 17. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então o sacerdote vai em cima dele e diz: sai. Mas você dizer para um rei sai, é pisar no calo dele, é mexer com o orgulho do bicho. E aí é onde a doença começa. Quando é que nós fazemos com que o nosso corpo sofra? Quando passamos por frustrações psíquicas. Quando a nossa vontade é tomada de assalto. Aí nós começamos a adoecer. Veja bem o que aconteceu aí. Então Uzias se indignou, tinha o incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Na hora que ele ficou indignado. Esta é a etiologia de muitas doenças que nós sofremos. A indignação contra a nossa vontade. Não é indignação contra a injustiça. No dia que nós perdermos essa condição de nos indignarmos contra a injustiça, temos que pedir a Deus para nos tirar deste mundo. Mas a indignação contra a sua própria vontade significa um sistema adoecedor. Você se vitimiza. E a vitimização vai ser a causa do adoecimento, da enfermidade do adoecimento da pessoa. A Bíblia tipologicamente refere-se a isto como um aparecimento da lepra na testa do rei. Ficou na cara, ficou leproso, ficou doente. Grande parte das doenças de pele são doenças causadas por psicossomatizações emocionais da área periférica. Até brotoeja. Fica irritadinhos. Adoece. Quer ser curado? Tem que morrer. Tem outro jeito. Quer ser curado? É ir para o Calvário. Porque a doença, ela vem e toma conta. Vamos continuar um pouquinho aqui nesse Uzias. Então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele, e eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora.
Até ele mesmo. O lançaram fora. Continua. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou, por ser leproso, numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor, e Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Olha, esse rei passou o resto da vida num leprosário, fora do contato das outras pessoas. Vamos botar isto no ponto de vista psíquico. No dia que você enfermiza a sua alma, que vai começar o processo do adoecimento do nosso corpo, você começa a viver fora do contato da festa. Você sai do lugar da festa e passa a viver na amargura, no ressentimento e na cobrança, na murmuração e na reclamação e na fofoca. Esses são os lugares próprios de uma pessoa que está em decomposição espiritual. Ela vive de comer coisa podre. Vive como urubu, como abutre comendo carniça e se autoflagelando. Não tem festa. Coração alegre é bom remédio. Se você quiser conviver, eu fiquei admirado, o homem mais velho do Brasil, 117 anos, lá na Bahia. Essa semana, baianinho, qual é a receita para o senhor viver desse jeito? Alegria, 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 alegria com Deus. Velhinho está lá e não tá para dizer que tá as perninhas, tá fazendo viagem, todo dia andando. E a gente encontra aí uma turma de 70 que está mais para lá do que para cá. Sabe por quê? Porque está em cima das costas dele ali uma vitimização. Coitado de mim, vivo aqui sozinho, meus filhos não lembram de mim, não sei o quê, BBB, é que você é insuportável. Você é intragável. Você não sabe fazer festa. Você vive reclamando da vida. Você vive num velório permanente, enterrando-se a si próprio e velando esse defunto que ainda não consegue feder totalmente. Tiraram Uzias. Esta palavra indignação. Vamos ler outra. Nós fizemos um estudo rapidinho com os homens lá sobre esse assunto que está no livro de Reis, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. A história de Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, um grande homem diante do seu Senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor Javé dera vitória à Síria. Ele era um herói de guerra, porém leproso. Ele era leproso. Este homem leproso, essa palavra lepra no hebraico pode significar várias coisas. Pode significar vitiligo, pode significar psoríase, pode significar lepra, pode significar câncer de pele. Ela é muito ampla. Era uma doença de pele. Doença de pele é doença de carcaça, é doença de aparência. É doença que mostra alguma coisa mais profunda do interior.
Este homem era um homem importante. As pessoas importantes, elas não gostam de ser tratadas com humilhação. E ele então, numa das incursões pelos povos, conseguiu entrar numa cidade de Israel e levou uma menina. Essa menina, ela é citada simplesmente assim: uma empregada doméstica, uma menina que foi para a casa dele, da sua senhora. E essa menina resolveu dizer assim: ah, se meu senhor estivesse na minha terra, na presença do profeta, ele ia ser curado. Ah, se ele pudesse ir lá, ele ia ser curado. A mulher contou para o marido contou para o rei da Síria, que era o Ben-Hadad. E o rei então escreve uma carta para Jorão, que era o rei de Israel, dizendo: olha, eu estou mandando aqui meu general, e você dá um jeito de curar ele aí. Eu estou mandando aqui 340 quilos de prata, 75 quilos de ouro e 10 vestidos festivais, vestidos para festa, e você então trata de curar meu general. Quando o rei recebeu aquela carta, ele disse: esse cara está querendo quebrar o contrato que nós fizemos de acabar com a guerra. Ficou apavorado e rasgou a roupa. Faniquito de rei bravo. O profeta soube daquela história, o profeta Eliseu, e o profeta Eliseu manda dizer ao rei, vamos aqui no verso 8, eu já cerquei aqui para chegar no verso 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Parece presunçoso o próprio profeta dizer assim: ó, deixa ele vir a mim, que ele vai ver que tem profeta em Israel. É meio arrogantezinho esse Eliseu. Mas quando o homem fala em nome do Senhor, ele fala na autoridade do Senhor. E ele não era um negociante que faz esse tipo de coisa que acontece na televisão hoje, essa evangelização barata. Vocês vão verificar aqui o que aconteceu. Vamos lá. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Vamos parar aqui. Imagina chegar lá em casa, aqui do Brasil não, está muito sujo. Vamos pensar, o primeiro-ministro britânico, um pouquinho mais, chegar lá na porta de casa, dizendo assim: olha, eu vim aqui porque eu quero uma oração. E eu dizer para ele, mandar a Luísa dizer para ele assim: ó, manda ele ir tomar banho lá no Igapó. Mas o Igapó ainda está muito perto, sabe, né? O Tibagi um pouco mais longe, e o Rio Jordão ficava a 40 quilômetros de Samaria. Ele chega, o general chega lá na casa do profeta, e o profeta nem tem a delicadeza de chegar e sair e ir lá conversar com o senhor general. Ele chega e manda um dos seus emissários dizer para ele: vai tomar banho no Jordão. Isso não é lógico, isso é um absurdo. Mas é esse absurdo aqui que cura. Viu? Você viu a indignação lá do rei Uzias?
Por causa da sua indignação, ele ficou doente o resto da vida. Eu vou terminar já já. Mas tem gente aqui que não vai ser curada porque ela é vítima de si mesma e ela não quer ser curada. Ele vive ali dizendo e falando e conversando, a conversa o dia todo é pelo canto da boca, deixando escorrer a baba venenosa do seu próprio veneno de autointoxicação. Você quer ser curado? Ninguém cuida de mim, ninguém se importa comigo, ninguém me leva para lá. O problema não é esse, meu filho, o problema é que você não quer ser curado. O profeta não tinha que ir lá. Nós estávamos estudando lá, o Valdir Barba me deu uma sugestão muito preciosa. Ele disse, olha, aquele Jordão lá é um tipo de Cristo. Por que o profeta não quis sair? Porque primeiro ele tem que... O profeta estava no lugar de Deus e o Jordão no lugar de Cristo. Você não vai a Deus sem passar por Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Tem que passar pelo Jordão. O Jordão é um lugar de morte. É o lugar da cruz. Você vai lá tomar banho no Jordão 7 vezes. E aí veja, vamos continuar. O verso 11. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Olha como é que a gente faz. Imagina logo. Ele vai sair lá, ele chega lá, ele faz um jorê, ele faz um negócio, faz uma pantomima. Outro dia eu fui fazer uma apresentação de uma criança lá em Curitiba. Primeira coisa que eu fiz foi não pegar na criança, para quebrar o protocolo. Eu não sou sumo sacerdote nem sacerdote. Fica a criança no colo da mãe. Nós não transmitimos eflúvios celestiais por sermos especiais. Quem faz a obra é Deus. Aí uma senhora que estava lá, avó da criança, bisavó da criança, disse assim: que engraçado, ele nem pegou na criança. Mas era de propósito, para quebrar esses paradigmas que não, se eu não puser a mão, não vai acontecer. Ó. Pronto. O profeta Eliseu nem saiu, mandou um recado e o cara ficou indignado porque ele não veio para fazer a pantomima. Se ele não fizer, não é coisa. Vamos lá, mais para frente um pouco. Verso 12. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Olha a palavra indignação aqui. Está vendo? Ficou magoadinho? Ficou? Pois então você está picado pelo pior vírus que existe no seu ser, você mesmo. Ficou de bico beicinho comprido? Está aí? Então, meu velho, você está doente mesmo. Você tem que morrer. Ele ficou todo cheio de si. Começou dizendo: os rios lá da minha terra são rios de água limpa, eu vou tomar banho nesse barrento desse Jordão. Um riozinho significante. O Farfar e o Abana, ó, dão de 10-0 nesse aqui. Eu tenho que ir lá num sistema onde as pessoas me valorizem. Você vai ficar doente do mesmo jeito. Você sabe o que você precisa? É ser
desconstruído de tal maneira que ninguém lhe veja mais pelo resto da vida. Para você ser livre e eu ser livre. E aí não tem mais nada para reivindicar. Vamos lá mais um pouquinho. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Meu pai, imaginou os ajudantes dele, meu pai, por favor, ninguém chamava um general de meu pai, isso aqui significava que esse homem tinha um coração muito bondoso. Meu pai, se tivesse mandado o senhor subir uma montanha, o senhor não subir? Ah, mas subir montanha dá vantagem. Você não vê os camaradas enchendo o cesto de oração e subindo um monte nas costas para tocar fogo lá em cima, e você fica aqui embaixo, ele está levando minha oração. Ô idiota. Ah, ele está fazendo um esforço. Gente, para com essa bobagem. A obra de Deus é pela graça suficiente de Cristo Jesus. Mas aquilo que não dá ibope, não é grande, não faz efeito, parece que não tem sentido. E aí o que aconteceu? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Opa! A indignação de um continuou, a indignação do outro foi humilhada. Ele foi, andou 40 quilômetros, deu 7 mergulhos. Eu fico imaginando aqui, ele mergulhou a primeira vez. Bom. 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 Mas quando ele foi a 7ª vez que ele olhou, uba! Está errado. Você devia ter ido já pulando de alegria antes de receber os efeitos, porque você estava baseado na palavra de Deus. Deus disse: eu ainda não estou curado, mas já estou, porque Ele traz à existência as coisas que não existem como se já fossem. Mas precisamos de teste. Aí foi o homem lá. O que aconteceu? Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Muito bem, muito bem. Agora Eliseu saiu. Antes Eliseu não saiu. Agora que ele passou e foi purificado, ele veio, e aí Eliseu foi, e ele se colocou diante de Eliseu. E Eliseu o recebeu. E aí, o que ele fez? Vamos negociar a bênção de Deus com o nosso dinheiro. Vamos negociar aqui. Porque a mentalidade dele era a mentalidade de arameu, de sírio. Não era a mentalidade de filho. Vamos negociar. Eu vou lhe dar um presente. Mas o evangelho de Jesus Cristo não é troca. É dádiva exclusiva da graça de Deus. Deus não faz negócio com a gente. Quem faz negócio é a religião. O evangelho não negocia. O evangelho dá. A riqueza da graça. Continue aí, meu irmão. Porém, então, porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Não aceitarei. Aqui nós não estamos negociando. Aqui é graça. Graça e graça. Naamã foi embora, eu não vou entrar mais nos detalhes, depois você vai ler.
eu ia mais para frente um pouquinho para a gente falar um pouco da história de Moisés, no capítulo 12 de Números, Moisés e Miriam e Arão. Miriam e Arão estavam com dor de cotovelo, porque Deus havia escolhido Moisés. Deus, ele é soberano. Se ele quiser escolher o Fernando, ele vai escolher o Fernando. Se ele quiser escolher o Júnior, ele vai escolher o Júnior para fazer uma obra, e ninguém tem a ver com isso. Agora, ficar com dor de cotovelo vai adoecer. Eu só vou citar aqui para a gente terminar. Arão e Miriam fizeram um complô contra Moisés. E disseram: será que Deus só fala por ele? Não fala também por nós? E a Bíblia diz assim: e Deus o ouviu. Os dois falaram, mas Deus o ouviu. Ouviu Moisés, que não falou nada. Deus sempre escuta aquele que não fala as coisas erradas, mas aquele que depende dele. E Deus resolveu chamar os três e diz: vem cá. O que vocês estão conversando aí, vocês dois? O problema da Cuxita. O que é esse problema da Cuxita? É da mulher de Moisés. Moisés casou com Zípora. Parece que Zípora tinha morrido e ele casou agora com uma negra. Uma de Cush, uma etíope. E os dois estavam com ciúmes e com preconceito. São duas coisas adoecedoras. Ciúme e preconceito. E Deus então separou Moisés e veio. Arão não podia pegar lepra, porque se o sumo sacerdote tivesse lepra, ele seria alijado de uma vez para sempre. A lepra caiu em cima de Miriam. E naquela hora ela clamou e Moisés veio fazer a oração. Porque quem tem libertação não guarda ressentimento. E chegou e orou por ela e ela foi curada, mas teve que ficar 7 dias fora do arraial, que era o tempo das 7 mergulhos, os 7 dias de exclusão, ou seja, o lugar da cruz, para ser liberto. Você quer ser curado? Você quer ser curado das fobias? Tem ansiedade, por exemplo. Ansiedade é uma doença psíquica. É uma doença de nervosinho, que não, quando não sai do jeito que ele quer, ele bate o pé. Eu, quando era menino de 1 ano para 2, eu dava uns calundu. E ficava roxo, caía no chão, ficava roxo, perdia o fôlego. Você não sabe o que é calundu, não? Sabe não? Calundu é birra. Sabe o que é birra? Quando o menino faz... é pó. Aí minha mãe pegava uma vara e levantava. Fica bom na hora. Psicóloga Yara, essa é a cura de muitos problemas. Cura, mas cura mesmo. Dá uma ripada no moleque que cura logo. Não vem com essa história de que filho não pode apanhar não, que aí vai estragar. Você não pode desancar seu filho. Mas a Bíblia usa a vara como princípio de quebrar o espírito ansioso e dominador e despótico desse bicho chamado ser humano. Se quiser me prender, pode. Mas eu fico com a minha velha Bíblia. Tira esse problema daí, não acaba com essas histórias de
de ficar com esses bichos adoecedores. Ô bendita taca, que o Senhor meta a taca numa turma que tem aqui, né? E mande tomar banho lá no Rio Jordão. Quebrar esse negócio de eu sou digno. Só para lembrar, os dois filhos do pai amoroso, o filho mais novo, o filho mais velho. O filho mais novo gastou tudo e voltou indigno. O filho mais velho não gastou nada e ficou indignado. Estes méritos da indignação são o sistema de adoecimento do sistema imunológico da pessoa, acaba trazendo doença. Eu estou falando bobagem, doutor Tuca? Estou falando uma coisa que os médicos estão dizendo aí, que as pessoas estão adoecendo, nós estamos adoecendo, porque nós psicossomatizamos nas nossas casas, nas nossas ansiedades, nos nossos medos dentro de casa, ficamos sufocando o marido, querendo matar a mulher, e o filho, e tudo nervoso. Qual é o remédio? O remédio está no médico de Gileade. Onde está esse médico de Gileade? Está no Calvário. Lá ele fez uma obra de sacrifício para você morrer na cruz com Cristo. E a vida de Cristo ser a fonte de sua aceitação eterna. Isso é loucura, isso é coisa de louco. Mas é uma loucura que salva e que liberta, que tira o peso. Que o Senhor nos dê graça para a gente entender isto e viver. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.